Alemão é realmente difícil? Muita gente diz que o alemão é uma das línguas mais difíceis do mundo, mas será que é realmente verdade? Hoje eu vou te explicar por que o alemão parece tão difícil e o que realmente importa para você começar bem e aprender muito mais rápido. Esse vídeo é dividido em 4 partes. Primeiro, você vai saber por que o alemão assusta tanto as pessoas. Depois, você vai saber a realidade, que idioma é esse e se realmente faz sentido dizer que ele é tão difícil. Terceiro, você vai entender como começar a aprender alemão com estratégia para que o seu estudo seja mais eficaz e muito mais rápido. E quarto, você vai ter uma pequena vitória. Você vai repetir frases comigo e você vai já entrar numa interação a partir de frases práticas, simples e altamente utilizáveis no seu dia a dia. Se você não me conhece ainda, eu sou a Manu, a sua professora brasileira de alemão. Eu sou poliglota, musicista, analista internacional e especialista em línguas em contexto. Viajei o mundo inteiro porque eu trabalho com base na neurociência. O que a memória se liga nos nossos sentimentos e por que a gente aprende muito mais rápido aquilo que a gente gosta. Primeira coisa, gente, por que o alemão assusta desse jeito? Por que tanta gente diz que o alemão é uma língua tão difícil? Por que dizem que o alemão é uma língua até inaprendível? Tem tanta gente que repete que uma vida é curta demais para aprender alemão. Será que é verdade mesmo? Comenta aqui para mim se você já começou a aprender alemão, se você tem vontade de desistir porque você achou que era complicado demais. O alemão tem palavras muito longas, tem uma gramática complexa, tudo isso bota medo nas pessoas que vão se aprofundando no segundo, terceiro semestre, vai dando uma crise na gente. A gente começa a ver toda a complexidade das declinações e realmente você tem que se decidir para conseguir dominar. São estruturas muito diferentes da nossa língua, não é uma língua latina, o vocabulário você não vai reconhecer, você tem que aprender tudo do zero. E muita gente para no meio porque acha que é impossível. Isso pode parecer intimidante, mas será que é isso mesmo? Bloco 2. Toda a língua tem os seus desafios. Eu já tive noções de japonês, eles têm 4 tipos de alfabetos diferentes. Cada um é para um tipo de abordagem, um alfabeto para a família, para os amigos, já pensou? Um alfabeto para o trabalho, um alfabeto com signos estrangeiros que vieram do chinês, o kanji, tudo isso é muito complexo. Quando você vai aprender o chinês, os ideogramas não têm nada a ver com os sons. Eles têm a ver com o que significa aquela palavra. Então, gente, eu vi chineses e japoneses falando alemão. Eu vi árabes de vários países diferentes, países que estavam em guerra, sabe? Pessoas que estavam, famílias difíceis, né? Pessoas que aprenderam alemão, fizeram também seminários em alemão, também apresentaram trabalhos falando oralmente lá na frente. Isso não é uma coisa totalmente impossível. E eu consegui com muito custo, claro, estudando muito, mas você também pode conseguir. Falar é uma questão de atitude, de decisão e de treino. Se você treina todo dia, que seja 20 minutos por dia, você consegue aprender alemão. Quando você aprende o passo a passo correto para você aprender alemão, tudo fica muito acessível. A questão é aprender com a metodologia, aprender com o ritmo, aprender com acolhimento, aprender com uma tutoria responsável que vai fazer você se sentir confiante e motivado para continuar o seu estudo. Tenho alunos chegando todo dia que têm dificuldades, que achavam que não iam conseguir e percebem que eles já têm dentro deles todas as ferramentas para começar a aprender. É uma questão de transformar a atitude, de acabar com o preconceito em relação à língua alemã e de gostar, sabe?
tem coisas difíceis quando a gente mora num país de língua alemã, não é fácil a gente fazer amizades, mas a gente não pode fazer isso, entrar na nossa frente para aprender o idioma. A gente precisa ter uma clareza, ter um discernimento de que as nossas dificuldades, elas estão ligadas a toda um sistema de mentalidade que é diferente do nosso. E a gente não pode descontar na língua alemã, né, toda a raiva por de alguma maneira não estar conseguindo se inserir na sociedade. Eu digo para você se inserir, para você se integrar, você precisa falar. Então, falando desde o início é que você vai realmente resolver os seus problemas, se integrar e se sentir bem, onde quer que você esteja. Para mim, esse é um processo muito importante, porque foi na Alemanha que eu comecei a falar. No Brasil eu era muito quietinha, muito caladinha, fiquei muitos anos caladinha. Foi na Alemanha que realmente eu comecei a falar, e foi a língua alemã que me trouxe esse respeito, esse cuidado, essa escuta ativa, né? Então, gente, eu tenho uma lembrança muito boa da língua alemã. Tive dificuldades também, todo mundo tem dificuldades, todo brasileiro tem. Mas, claro que a gente tem dificuldades, né? A gente vem de uma cultura de muito carinho, de muito calor humano, e quando a gente chega numa cultura em que as pessoas não vão aceitar a gente imediatamente, claro que não é fácil, né? Não é fácil, eu também tive dificuldades. Mas eu superei, como eu superei, você também pode superar. E eu vi muitas pessoas também conseguindo trabalhar lá, conseguindo se adequar, conseguindo viver uma vida com várias vantagens. Então a gente precisa ter paciência para ir aprendendo alemão, para ir praticando, falando e entendendo aos poucos todos os meandros dessa cultura diferente. Bloco 3, como fazer para realmente começar a falar alemão de uma maneira muito mais estratégica e mais rápida. Primeira coisa, aprenda frases simples, frases do uso diário, e aprenda essas frases num contexto, num diálogo, de uma maneira que você possa trazer quem você é e que você possa realmente transformar o seu pequeno mundo a partir da socialização. Treina a pronúncia desde o início, você falando, lendo, ouvindo e repetindo, né? Nós do Clube Poliglotas sempre estamos ouvindo e repetindo, e a gente diz que aprender língua é ser papagaio, a gente é papagaio, a gente é criança, a gente está repetindo muitas vezes sem entender o que a gente está falando, mas a gente está com coragem, porque a gente sabe que só repetindo é que a gente vai aprender. Então, o Clube Poliglota é uma associação sem fins lucrativos que se encontra em várias cidades do Brasil. Procure no Facebook Clube Poliglota que você vai talvez encontrar um grupo para treinar na sua cidade. E é de graça, a gente encontra os lugares e conversa em várias línguas, é muito divertido. E eu, assim, cresci muito no alemão quando eu voltei para o Brasil, treinando nesses encontros semanais. É muito bom você socializar e conversar com as pessoas. Então, treine frases em contexto, em situações reais, em diálogos práticos, para você já utilizar o que você está sabendo e já falar, já transformar a sua vida através da pronúncia, da fala, de uma atitude coerente, firme e direta. Os alemães gostam dessa franqueza, desse olho no olho, dessa fala firme, e não precisa ser uma fala correta, não precisa ser 100% perfeito na pronúncia, mas eles querem que você saiba o que você está querendo dizer. Eles querem algum tipo de clareza no primeiro contato. E eu te dou a dica, olho no olho. Se alguém te der a mão, dê a mão de uma forma firme. Eles não gostam de mão mole, né? Nem de mão fria, nem suave. Então, demonstre que você está ali, né? Presença. Então, assim, eu já tive dificuldades, momentos não conseguia fazer isso direito, mas são anos de muita observação, e vem comigo que eu te ensino os meandros, os caminhos dessa comparação de mentalidades, né? A gente se sente mais brasileiro e mais aceita, e a gente se aceita melhor quando a gente realmente vê
quem a gente é, todas as nossas qualidades também, né? E a gente vê que a nossa cultura tem qualidades, a cultura deles tem qualidades, e a gente pode fazer um intercâmbio sempre de alto nível, contanto que a gente tenha a atitude correta, né? A observação, a escuta atenta e também essa disponibilidade de falar. E para você, aqui em quarto lugar, a nossa pequena vitória, eu vou te dar algumas frases bem práticas para você falar no seu dia a dia. Eu vou fazer um diálogo para você bem curto. Digamos que você está no cinema e você vai perguntar que horas que começa o filme. Guten Abend. Wann beginnt der Film? Guten Abend. Wann beginnt der Film? Guten Abend. Wann beginnt der Film? A pessoa pode te responder, por exemplo, 8, né? Às 8 horas da noite, 8. Aí você vai, claro, responder de uma maneira polida. Vielen Dank, auf Wiedersehen, né? Vielen Dank, auf Wiedersehen. Muito obrigado e tchau. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Então, gente, essas são palavras que a gente usa todos os dias, né? Guten Abend, wann beginnt der Film? 8. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen, né? Muitas vezes as pessoas não dizem auf Wiedersehen, vão dizer só Wiedersehen, né? É um jeito de dizer tchau. Então, gente, para começar o diálogo, você pode também dizer Entschuldigung, né? Com licença, desculpe, com licença. Eles sempre gostam de começar os diálogos assim. Eles gostam de começar os diálogos com Entschuldigung, com licença, né? Quer dizer, você me dá licença de eu falar com você? Entschuldigung, wann beginnt der Film? Entschuldigung, guten Abend, wann beginnt der Film? 8. Vielen Dank, auf Wiedersehen, vielen Dank, auf Wiedersehen. Mais uma vez, Entschuldigung, guten Abend, wann beginnt der Film? 8. Vielen Dank. Ou então, Dankeschön, pode falar os dois, né? Vielen Dank se diz mais no sul, onde eu morei na Baviera, mas você pode dizer também Dankeschön. Auf Wiedersehen. É isso, gente. Se você quer aprender alemão para viajar, trabalhar ou estudar na Alemanha, inscreva-se aqui no canal para você aprender alemão de uma maneira muito mais sensível, muito mais tranquila e ligada à neurociência, com seus sentimentos e com a sua memória. Se você está gostando desse conteúdo, leva essa reflexão para a sua semana e vem se aprofundar nesse assunto na semana que vem. O vídeo da semana que vem conversa com esse e todos esses temas vão trazer para você muito mais firmeza e tranquilidade para falar alemão. Seja muito bem-vindo. Se você quer falar alemão muito mais rápido, está com o prazo de ontem, é só clicar no link da descrição. Vem fazer parte dessa comunidade que cresce com coragem, com vontade de avançar e que não quer ficar no piloto automático. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom estar com você. Obrigada pela preferência e até a próxima. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.